Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Vai ser muito especial porque o bicho vai pegar. Opa, tá meio ruim, né? Essa lente aqui. Não pra ver nada. Mas vamos lá. Nossa, meu Deus do céu. Pessoal, hoje o bicho vai pegar porque vai ser uma história muito legal. Assim, mas muito legal. A gente vai contar uma história de alguém que foi trabalhar nos Estados Unidos sem sponsor. Muita gente fala, eu só consigo trabalhar lá se o banco me mandar para lá. Nananina não. Tem várias oportunidades. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre essas oportunidades. Deixa eu só dar uma limpada aqui na câmera antes. Agora sim. Agora foi. Não tá lá essas coisas, mas tá bom. É melhor que antes. Vamos lá. Então, primeiro, vou chamar o Henricão aqui. Deixa eu já deixar no esquema. Você quer trabalhar no mercado financeiro nos Estados Unidos, você quer se tornar uma autoridade indo para os Estados Unidos, hoje é a live. Henricão, agora o bicho vai pegar, hein? Fala, Fábio. Cara, essa live vai ser sensacional, porque a Silva, ela tem uma coisa para network, relacionamento com as pessoas. Não sei se você vai trazer um pouco do que a gente passou com ela lá nos Estados Unidos, mas eu acho que é a pessoa certa para trazer para a galera que está aqui no Brasil de como se relacionar e chegar nas pessoas lá nos Estados Unidos. Porque ela mostrou isso na prática para a gente conseguiu bons acessos lá para visitar várias instituições, muito por conta do relacionamento e do posicionamento dela. Então, pô, vai ser uma baita aula para a galera aqui. Vai ser demais. Então, pessoal, já pega essa live, já compartilha com todo mundo. Então, tem aqui um aviãozinho, já pega, compartilha, porque vai ser muito legal. Uma das melhores lives aqui, pessoal. Vai ser uma das melhores lives. Inclusive, a Silvia vai estar muito presente com a gente, por conta do que ela traz para vocês, tá bom? Deixa eu trazer ela aqui. Vamos ver. Aqui, vamos lá. Aqui. Oi, pessoal, estão ouvindo? Sim. E Silvia, tudo Silvia, bem? tudo bem? Tudo bem, vocês? Muito bom. Tudo Boa bem. noite. Agora tá aumentando o som aqui. Boa noite. Boa noite, Henrique, Fábio. Tá escutando bem? Agora tá perfeito, tá ótimo. E aí? Maravilha. O pessoal tá escutando bem por aí? Tá, né? Tá Certinho. ótimo. Bom demais. Silvia, primeiro agradecer você por essa conversa aqui. Mais do que isso, agradecer pela abertura que você nos deu nos Estados Unidos, pelas nossas conversas, coisas que você trouxe para a gente que a gente nem imaginava sobre o mercado e que a gente vai trazer aqui para os alunos. Como que você desbravou, como que você conquistou tudo, como que você fez com vários desafios, né? Desde vistos e por aí vai. Então vai ser muito legal a nossa conversa, porque a gente vai falar um pouco da sua trajetória e mostrar para o pessoal aqui que não tem só um caminho, né? Porque muita gente fala, só tem um caminho. Eu tô, sei lá, na XP, a XP tem que me levar para Miami. Estou no Itaú e tal, tem que me levar para Miami. Então, com Santander, não. E você mostrou isso na cara e na coragem. Então, Silvia, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, obrigada pela introdução. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom demais. Silvia, primeiro, vamos falar um pouco da sua história. Quando que você foi para os Estados Unidos? Faz muito tempo? E o que você fazia antes aqui no Brasil? Não, ótimo. Faz 7 anos, eu estou há 7 anos nos Estados Unidos. Eu trabalhava com consultoria, assessoria no Brasil, tá? Comecei nessa área há 12 anos. Eu tenho uma formação em comunicação e marketing. E aí eu fiz uma pós-graduação em análise de investimentos na Europa. E quando eu voltei para o Brasil, passei nas licenças, né? Eu me interessei muito pelo mercado financeiro. Era uma época que se falava muito de fundos imobiliários, muito pouca gente conhecia. Eu me interessei muito por esse tema especificamente. E aí eu passei nas licenças, né, da Ancor, de assessoria, de consultoria, de especialista de investimentos da Ambima, e comecei na área de assessoria no Brasil, num modelo que não era tão conhecido, né? Hoje em dia tem muitos assessores, mas na época, uns 12 anos atrás, a gente começou a desbravar esse mundo aí de assessoria muito através da educação, através de cursos, palestras, educar o investidor, mostrar possibilidades de outros ativos em plataformas independentes também.
Então, estou nessa área já há 12 anos e em 2017 eu tive essa oportunidade de, de olhar para cá. Na verdade, em 2014 eu já estava trabalhando no modelo que o pessoal do Brasil deve conhecer, que é o Foreign Finder, né? O assessor do Brasil, ele indica para quem tem a certificação global, certificação americana, para poder distribuir investimento. Então, eu comecei a ter contato com esse mundo em 2014, 15, por aí, e em 2017 surgiu essa oportunidade de vir para cá. Então, respondendo a sua pergunta, faz uns 7 anos. 7 anos. E aí, já muita saudade do Brasil? O bom daqui, que a gente pode comentar depois, que a gente trabalha com muito América Latina brasileira, a gente acaba visitando, né? Tendo cliente, parceiro, dá para estar indo muito para o Brasil, mas já dá para dar uma saudade, sim. Muito bom, você trouxe um ponto, até vou trazer essa pergunta aqui, que como você comentou, vocês no Brasil devem saber sobre Finder, não sabem. Então explica um Vamos pouco, entrar. Silvio, o que é um Finder? O que é um Finder? Depois a gente pode trazer a diferença de outros modelos, Sim, mas você trouxe muita coisa legal para a gente na nossa conversa, porque as pessoas conhecem realmente apenas um modelo. legal. São muitos temas, assim, seria muito tempo para Não, vai explorar, ser muito mas legal. isso é muito interessante. O Finder, né, em algumas corretoras, as broker-dealers americanas, para você pode indicar um cliente, faz o papel só de indicação, de referenciar. Você refere um cliente, ele vai ser atendido por uma pessoa que tem uma licença americana. Então, você só indica, mas é uma forma de dar acesso para o teu cliente ao mercado internacional, tá? O mercado offshore. Então, a figura do Finder perante o órgão regulador, ele não pode atuar com assessoria, com recomendação, nada, porque ele não tem a licença. Mas, de certa forma, já é uma forma de você colocar um pezinho ali fora, né? De Uhum. começar a conhecer esse mundo. O teu cliente, né, por ele ter um relacionamento forte com você no Brasil, ele vai querer que você participe, que você, enfim, esteja presente, por mais que você não tenha a licença para fazer a recomendação do investimento, nem a execução de ordem, mas é uma forma de você começar a se expor dessa forma, antes de passar na licença, ou antes de pensar em trabalhar com isso diretamente fora. Então, esse modelo de Finder é uma forma de indicação de cliente, que você pode ter, se você faz um contrato com uma broker-dealer americana, algumas oferecem isso, não são todas, né? Elas fazem um contrato de rebate do que foi gerado para o cliente, tá? Muito Isso, Ô, Silvia, quais. só para comentar, isso é aprovado pela FINRA, que é o órgão regulador americano. Eu E ia o te per... foreign, ele chama foreign porque ele tem que ser fora dos Estados Unidos. Não pode ser um residente fiscal americano, não pode ser um cidadão americano indicando, por exemplo. Tá? Tem que ser um de Por fora. isso que é o Fine Finder. É. eu ia te perguntar, eu ia até pedir para você entrar um pouquinho nesses detalhes do quais Uhum. seriam os requisitos para a pessoa conseguir entrar? Precisa ter algum tipo de certificação? Você já trouxe que não pode ser um residente. Então, eu, por exemplo, eu teria que estar aqui no Brasil e seria uma porta de entrada para eu talvez criar um relacionamento e entrar na instituição. Eu talvez não com visto de trabalho eu consigo talvez ir para os Estados Unidos e fazer isso durante um tempo lá até me conectar com as instituições e talvez conseguir um visto de trabalho. Quais seriam as Uhum. possibilidades de entrada? Boa pergunta. O correto, o ideal, eu até encaminhar para vocês, isso é um tema muito interessante, porque no site do órgão regulador, ele apresenta os detalhes dessa figura, o que é o Form Finder, quais são as qualificações, o que ele tem que ser. Então, basicamente, né, não posso falar com propriedade, não sou advogada em relação a isso, mas ele é um não cidadão americano que pode referenciar um cliente. Ah, Quando você mora no país, dependendo do que você faz, você pode passar a virar um residente fiscal. Então, acaba ficando numa zona cinzenta. Então, o ideal é o Foreign Fund ele não ser nos Estados Unidos, mas, lógico, uma área de compliance da corretora vai saber orientar melhor o que pode ou não pode ser aprovado. Mas, de acordo com o que aparece no site do órgão regulador, que eu posso colocar aqui depois também no comentário, para o pessoal ver, ele é um não residente que pode recomendar um cliente, não precisa ter licença. Geralmente, ele é um assessor de investimentos do Brasil
o consultor, o gestor, porque ele tem uma rede de relacionamento de clientes para indicar, mas não necessariamente, tá? O foreign fund, ele pode ser uma pessoa sem licença, ele pode ser uma pessoa física ou uma empresa que indica cliente e faz um contrato de receber um rebate da corretora. Algumas corretoras aceitam, algumas não. Isso vai de, enfim, da área de compliance, de quanto que a corretora está disposta a explorar crescimento via esse modelo, tá? Bom demais. Deu para entender? Deu. Não. Pelo Eu dou seguinte, um exemplo porque às vezes tem médico, contador, assessor de investimentos, não precisa ter a licença, não precisa ter a pretensão de ter a licença. Basicamente, você quer fazer uma indicação e a corretora topa fazer o contrato dentro da lei, dentro do órgão regulador permite, funciona muito bem. Esse modelo, algumas corretoras fazem bastante isso. deu sim. Eu acho que é ótimo você trazer esse argumento, porque quando a gente fala de mercado financeiro, de você trabalhar em Miami, em Nova York, é muito bom você procurar os meios certos, né? Os advogados, porque muita gente na ânsia de, quero trabalhar nos Estados Unidos, acaba fazendo alguma coisa errado e aí acaba se queimando. E aí que não vai conseguir um visto mesmo. Então, todo mundo que está passando aqui, falando desse mercado, todos estão trazendo isso que é forte. Vá pelos meios certos, converse com o advogado, tem 180 tipos de visto, então entenda qual visto para você. Tem várias formas de acessar esse mercado, não só, como a gente falou, não só o seu banco fazendo o processo de transferir você, mas tem outras formas de você conseguir estar nesse mercado. Então é muito legal você trazer esse ponto de realmente ir pelos meios certos. Até porque, Silvia, não foi o banco que te trouxe para ir, né? Para os Estados Unidos, né? Foi na forma do meu visto inicial. Diferente. Agora, o visto depois, né, hoje em dia eu tenho uma residência permanente, é o Green Card. Eu apliquei, é um processo que você pode aplicar sem sponsor, tá? Que hoje em dia é muito interessante, que hoje em dia tá cada vez mais os advogados de imigração conhecem mais esse visto. Hoje em dia tem muitos advogados brasileiros que, né, ou que se formaram, que o bar, né, tem autorização de trabalho como advogado nos Estados Unidos, que é muito bom para o brasileiro falar com o advogado que tem a nossa cultura, a nossa língua, isso facilita muito, tem um acesso muito maior do que na época que eu fiz, uns anos atrás, né? Eu tive que, comentei com vocês, eu falei com 18 advogados, na época foi difícil achar e entender. Eu entrei no site da imigração, li todas as regras. Tem muitos vistos, muitos formatos. Existe na nossa área, isso muda de tempos em tempos, mas na época que eu apliquei, eu acredito que hoje em dia é uma área de interesse nacional. Existe uma forma de aplicar para residência permanente sem o sponsor, que é sem um empregador fazendo pedido na imigração para você, né? Você faz por conta própria e existe um que, por ser de interesse nacional, estou dando exemplos de um, tá, Fábio, Henrique? Você consegue aplicar por conta própria, sem precisar de ter uma oferta de emprego. Você pode aplicar do Brasil, né? Hoje em dia, muitos advogados de imigração trabalham com isso, conseguem ajudar o brasileiro, e a nossa área de financeira, nos últimos anos, tem sido de interesse nacional, tem se encaixado muito nesse modelo de residência permanente. Tendo uma residência permanente, você fica apto a trabalhar nos Estados Unidos, né? E é um meio muito interessante de se pensar. E foi o que eu fiz em 2019, tá? Acho que essa é a parte mais legal, Silvia, porque realmente falando com os Eu tô vendo passou? você. Tá me ouvindo? O do Fábio voltou. E o meu, voltou aí? Não. Tô Tá, ouvindo. tá. Tô. Travou um A pouco o Silvia tô Fábio, o ouvindo, Henrique o do não. Fábio voltou. E o meu, tá travado? Tá me vendo aqui? Voltou. Tô vendo. Beleza, tá bom. Maravilha, pessoal, tudo Muito bom. certo? Então vamos lá.
Eu Hum, acho que é muito legal o que você trouxe aqui, Silvia, porque é o que a gente está ouvindo de muitos advogados que a gente tem conversado, de pessoas que estão ali nesse meio, que falam, pô, tem profissões e profissões. Tem algumas profissões que não são de interesse nacional, que eu nem vou trazer aqui, até porque não é o nosso sim, sim, negócio aqui. Mas sim, tem outras profissões que já tem muitos nos Estados Unidos e não faz sentido ficar ali liberando sim. visto para isso. Agora, o advisor, o especialista, o banker, e se a gente parar para pensar, faz muito sentido. Acho que Uhum, o americano, os bancos americanos não querem um brasileiro indo para lá, falando do mercado americano, levando recursos para os Estados Unidos, mostrando para os investidores brasileiros que é bom investir nos Estados Unidos. Ou seja, é um baita de interesse nacional, sim. Só de pensar, né, dessa forma. Então, pessoal, é uma coisa que a gente foi descobrir isso depois que a gente começou a falar de MBA University, conversar com os advogados, conversar com os profissionais, com os brasileiros que estão no exterior e que reforça o que a Silvia trouxe aqui. Realmente é um interesse nacional e tem muita abertura. E aí, Silvia, até trazendo esse ponto aqui, olhando para o mercado como um todo, o que você acha do brasileiro nos últimos anos? Ele tem levado mais recursos, de fato, para o exterior, que está há 7 anos. O que mudou em sete sim. anos? Como que você está vendo o mercado? Eu tenho visto que eles estão com muito mais abertura, né? Eu acho que eu acredito, né, que o fato de terem mais plataformas vinculadas com o brasileiro, principalmente na Flórida, né? Fiquei um tempo em Nova York, agora estou de volta aqui em Miami. Eu vejo que essas marcas brasileiras aqui fora que estão desbravando aqui, isso ajuda muito a divulgar o investimento offshore no Brasil, leva conhecimento e o brasileiro começa a ter um pouco mais de confiança de estar começando a investir aqui fora. Eles ainda têm muitos começam com pouco, 5, 10, né? Gente que trabalha nessa área, a gente, né, costuma dizer que é importante ter pelo menos 20%, alguns lugares até sugerem 30%, porque hoje em dia, no Brasil, né, quase tudo que a gente consome tem alguma ligação com a moeda estrangeira ou é impactado pelo preço do dólar, então é importante ter uma parte do patrimônio dolarizado. Eu vejo que o brasileiro está se conscientizando mais disso, está tendo mais procura, e toda vez que tem alguma mudança política, instabilidade, algo assim, acaba aumentando um pouco a demanda de abertura de conta, de procura. E, e assim, o brasileiro, lógico que a reserva de emergência, o dia a dia é grande, a maior parte é investimentos no Brasil, em reais, mas muitos já estão com esses 20% fora, muitos já estão entendendo, está tendo muita corretora que está oferecendo um trabalho muito legal, plataformas super amigáveis e fáceis de entender, assessores qualificados daqui fora, brasileiros que têm a certificação, que sabem explicar bem, tudo isso colabora com esse aumento da demanda dos clientes aqui Legal. fora. Silvia, e o que você vê que é mais desafiador para um brasileiro quando ele sai do Brasil e vamos pegar aquele brasileiro que ele conseguiu um emprego em uma instituição financeira aí nos Estados Unidos. Qual que é os primeiros desafios quando ele chega aí de adaptação, seja interno, porque acredito que muda muito a realidade de você trabalhar num banco aí, de um banco aqui no Brasil, ou Sim. seja cultural, de aspectos que não são internos da instituição, mas acaba sendo um baque também. É uma boa pergunta. Depende muito do modelo, né? Muitos brasileiros já vêm com essa abertura para trabalhar com a América Latina, com brasileiro, então você vai acabar falando com um time que, acho que muitos funcionários da tua instituição vão ser americanos, mas você vai acabar tendo os latinos, os americanos. Se você está na Flórida, principalmente, que é onde tem muita oportunidade para brasileiro, tem muitos brasileiros em Miami, por exemplo, que é onde tem a maioria das instituições, e os latinos, que têm uma cultura muito parecida com a do Brasil. Então, a adaptação acaba sendo muito mais fácil do que se você for de cara para Nova York, por exemplo. Essa é a minha impressão e é o que eu senti lá. Tem essa adaptação com modelo de trabalho, com a cultura de estar trabalhando com um americano, por exemplo, que eles são muito focados na função deles. O brasileiro é um pouco mais aberto, mas acaba querendo aprender, acaba ajudando uma outra função que não é exatamente a sua. Então tem um pouquinho de diferença em relação a isso.
enfim, na prática você às vezes leva um susto no começo, mas depois você entende que são diferenças culturais e são interessantes também. Você acaba aprendendo com o outro também. Eh, mas eu acho que a adaptação é muito fácil. No começo, até os produtos, lógico, né? Você vai estudar para as licenças, passando na licença, trabalhando na área, você vai ver. Eu vim do Brasil, tive muitos anos de experiência em corretora, trabalhei em banco grande no Brasil, trabalhei com assessoria, com consultoria, com planejamento financeiro. Eh, não é muito diferente, é fácil, mas lógico, como tudo que é um novo, você parece difícil, mas não é. E a gente tem muita vantagem em relação a isso, né. Quando você vai passar numa prova, numa licença de consultoria, de gestão, que muitos americanos falam: "Olha, é uma licença difícil", se você já tem experiência prévia no Brasil, já tem uma licença de especialista, eu acho isso muito fácil, né, então a gente já chega com muita vantagem. Bom, basicamente é isso, chegar, passar nas licenças, ver o mercado, os produtos são um pouco diferentes, sim, a gente pode entrar nisso, não sei se vocês querem entrar em produto hoje, ah, mas, bom, eu, pelo menos por mim, a adaptação foi muito fácil. Muito bom. Silvia, seguinte, tem uma pergunta aqui, Juliano, Uhum, que você comentou que trabalha em Miami, Nova York, então uhum, você tem muita propriedade para falar disso. Qual que é a diferença em trabalhar em Miami e em Nova York do ponto de vista do brasileiro? O brasileiro em Miami, o brasileiro em uhum. Nova York, o que que você vê de diferença até para as pessoas tomarem decisões? Ah, eu quero Tá, trabalhar em Miami, eu quero trabalhar em Nova York, saber uhum, um pouco mais do dia a dia deles. legal. Eu falo por mim e falo pelas pessoas também dessa nossa área que eu conheci nessas cidades, tá? Porque eu trabalhei muito em instituição que atende o residente e o não residente, que é o residente fiscal americano e o não residente. O não residente, a maioria Brasil, sempre trabalhei muito com brasileiro. Quando eu falo residente fiscal, às vezes, muitas das vezes é o brasileiro que já mora nos Estados Unidos, virou residente fiscal, tá? Não quer dizer que seja o americano. Então, mas o que eu vejo em Nova York, em relação a brasileiros em Nova York, nessa área, muitos trabalham em instituições que têm um foco maior para o residente fiscal americano, né. Então, em Nova York, você tem lá o assessor, ou ele é um modelo mais independente, ou ele é funcionário de uma grande instituição, trabalhando com foco muito maior no que a gente chama de W9, que é o residente fiscal americano, hã, muito mais em Nova York do que em Miami. Em Miami eu vejo um pessoal com foco muito mais no brasileiro, no não residente, que a gente chama de W8, que é o offshore. Perante Miami, a gente fala offshore, que é o cliente offshore, é o cliente não residente fiscal americano. Tá? Então, basicamente é isso. O foco muito na Flórida, eu vejo que é um foco muito maior na América Latina, e quando você está em Nova York, ah, muitos assessores que eu conheci, eles têm uma carteira bem diversificada, com muito foco em americano, até porque, Fábio e Henrique, as grandes instituições, para abrir conta de residente fiscal americano e não residente, tem uma diferença muito grande, na maioria das vezes. O mínimo de um americano, do residente fiscal, às vezes é muito mais baixo do que do não americano. Isso faz com que você acabe tendo muito mais facilidade de abrir contas de residente fiscal nos Estados Unidos. E aí você acaba tendo mais clientes ou tendo fluxo maior. Então, basicamente é isso. No Nova York, o exemplo que você deu, tá? Eh, e aí, em relação uma questão muito importante que eu vejo, muita gente me pergunta, fala: "Ah, eu estou pensando em me mudar com a minha família, né, tenho família, tenho filhos". É importante considerar a realidade também hoje, os custos de cada local, entender que nos Estados Unidos você paga de impostos diferentes dependendo do estado que você mora, existem retenções diferentes. Tem alguns estados que você só paga um imposto federal, na tua tem uma retenção, né, no seu salário de imposto federal, enquanto outros estados têm estadual, local, então, tem essa diferença também a ser levada em conta na escolha de onde você também pretende atuar. Muito bom. Vou tirar aqui. Beleza. Não, acho que isso é muito importante porque
é uma decisão que muita gente não consegue enxergar no primeiro momento, né? Só vê, às vezes, a beleza, eu quero trabalhar em Nova York, que tem a bolsa É, lá, muito lindo, quero trabalhar em Miami, que tem praia, e o desafio do dia a dia acaba sendo, às vezes, complicado, e por isso que é importante entender, conversar com pessoas que estão aí, onde você está, né? Você está agora em Miami, né? agora é Para Miami. entender mais sobre esse mercado. Inclusive, pessoal, vocês estão nos acompanhando, comenta aqui, quero saber, aonde vocês querem trabalhar, onde vocês sonham trabalhar, Miami ou Nova York? Quero saber, que você sempre fica bem 20 empatado a 0 ali, ó. Miami. Vamos ver qual que A ganha gente, mais aqui. a gente fala muito Miami, Nova York, né? Mas assim, tem o país inteiro para explorar. Quando a pessoa vem para cá, é, bom, para licença de corretora, você precisa de um sponsor, o Series 7, que a gente pode entrar nisso depois. Para a licença do advisor, do consultor de investimento, gestor, você não precisa do sponsor. Mas você estando aqui, quando você, no exemplo da licença da corretora, quando você estuda, você vai estudar muitos produtos que são muito focados para americano. Tem muitos produtos, por exemplo, tem dívida, renda fixa, tem uma renda fixa municipal que traz benefício fiscal para quem mora naquela região. Então, você pode atuar com pessoas daquela região para vender aquele produto. Então, te dá um conhecimento, passar nessas licenças, muito amplo, que você pode optar, eu quero morar em outro lugar, eu quero trabalhar com cliente de outro estado. Não precisa ficar só nesse Miami, Nova York, né, que a gente costuma falar muito também. Ô Silvia, para quem vai fazer essa transição, como que funciona essa questão de moradia para buscar? Nos Estados Unidos, por exemplo, aqui, quando você vai alugar um imóvel, geralmente você fecha um contrato, você fica 2, 3 anos preso. E Sim. dependendo do visto de trabalho que você pegar ali, você pode ter um tempo menor. Como que funciona essa questão? É algo tranquilo para um brasileiro? É algo mais complexo? O brasileiro ele precisa ter esse vínculo empregatício primeiro com a instituição ou não? Como é que funciona um pouquinho? Que eu vejo que as pessoas também têm muita dúvida nessa questão de residência, se ela precisa Ah, estar empregada, ter uma aprovação. Como que funciona um pouquinho dessa parte? muito boa pergunta, Henrique. É, facilita demais se você está com um empregador para conseguir. Geralmente os contratos são contratos de 12 meses, é o padrão. Você eventualmente consegue. Existem muitos corretores, principalmente na Flórida, brasileiros, isso é muito fácil de achar, que podem te auxiliar nessa procura. Mas geralmente o contrato vai dando 12 meses, você consegue eventualmente um de 6, você consegue. Existem muitos rental buildings, são prédios de aluguéis que tem. Você consegue 3, 6, 9, 12. Você pode, varia o preço, você consegue também ter essa flexibilidade. Tem muitas empresas que já alugam imóveis mobiliados, então tem uma diversidade enorme. Porém, o fato, quando você aplica, você aplica para alugar, né? Fazer um application, e eles vão te pedir os seus últimos 3 salários, né? O comprovante, o olerite, digamos assim. Então, o fato de você estar empregado, isso ajuda. Alguns lugares, quando você não está empregado, eles podem pedir outro tipo de comprovação, alguns podem te rejeitar. Então, realmente isso é uma coisa que pesa muito, o fato de estar com uma oferta de trabalho para ajudar a aplicar para um aluguel, isso ajuda muito. Não é um fator decisivo, mas ajuda. E aqui nos Estados Unidos tem uma coisa importante também, que é as pessoas precisam construir o seu crédito. Então, você precisa de um histórico de crédito. Quanto maior o seu crédito, mais você tem facilidade em compra, em locação, ou juros mais baratos em compra, por exemplo. E essa questão é uma questão que eu não sou especialista nisso, que é mais complexo. Não quer dizer construir crédito, não quer dizer ter mais ou menos recurso. E quer dizer um histórico de bom pagador, né? Você tem, seja um cartão de crédito, por exemplo, se você paga durante 12 meses, não deixa de pagar, você aumenta o seu crédito, aumentando o seu crédito, você consegue juros mais baratos em financiamento, facilidades de locação. Isso, eu estou falando de um detalhe adicional, tá? Mas, enfim, resumindo, facilita se você tiver uma oferta de trabalho. Não tendo, existe possibilidade, tá? É um pouco mais difícil, mas você consegue também. Seria como se fosse aquele score Serasa que tem aqui no Brasil. Que verifique o seu crédito. É. Você. Algo
assim, eu tô aqui há 7 anos e até hoje eu acho complexo de entender o cálculo desse aumentar ou não seu crédito, né? Tem especialistas nisso, tem pessoas que falam que está na internet, que aplicam para vários cartões de crédito ou fazem algumas estratégias para melhorar crédito, mas enfim. Já até assisti uma aula sobre isso, eu acho um pouco complexo de explicar, mas basicamente quanto mais tempo você fica, mais você não deixa de honrar dívidas, não importa o tamanho da dívida, seja um cartão de crédito, seja algo que você comprou, isso melhora muito seu crédito. Toda vez que você aplica para um cartão de crédito, toda vez que você, enfim, aplica para um financiamento, eles fazem uma revisão, e quando faz uma revisão, cai o crédito para depois de alguns meses voltar a subir. Então, enfim, é um Tá. assunto mais longo para ser explorado por outro especialista. Dúvida de Tá? curiosidade. Eu vou saber Hum. se você também vai saber responder. Mas, de alguma forma, por exemplo, para migração, a gente sabe que o pessoal vasculha tudo que a gente faz aqui no Brasil para conceder se a gente vai entrar ou não. Uhum. Entra alguma coisa do histórico da pessoa no Brasil? É 100% nas ações dela aí nos Estados Unidos? Não sei se também é algo muito a fundo, assim. Você fala de imigração para quando você aplica para um visto? Não, para Não. esses tipos de crédito, para eu talvez conseguir um imóvel ou conseguir comprar alguma coisa Não, que precisa desse tipo de não, avaliação. você começa a construir seu histórico nos Estados Unidos, não importa o Brasil. Eu falo isso porque tem gente por exemplo, que tem um patrimônio super alto e não conseguiu tempo de construir um crédito, ou vice-versa, né? Então, e alguns lugares, assim, eu dou um exemplo meu, por exemplo, né? Eu vim aqui, fiquei alguns anos, quando eu fui comprar um carro, a instituição onde eu tinha mais recurso, né, eu não tinha criado histórico, porque eu não tinha comprado e pagado. Então, é melhor, às vezes, você tem um recurso para comprar um carro, por exemplo, é melhor você, nem sei se eu posso dar esse tipo de orientação aqui em live, mas assim, paga 90%, deixa um restinho sem pagar e paga durante 12 meses. Só o fato de você ter uma dívida e pagar 12 meses, teu crédito aumenta, melhor do que você pagar ele à vista. Então, assim, você precisa ter uma dívida e pagar. Então, quando você tem uma dívida e paga, geralmente 12 meses, é um jeito de construir crédito. E eu estava comprando tudo à vista nos meus primeiros anos e não tinha construído crédito. Eu não entendia que eu precisava ter uma dívida e construir crédito. Então, é um exemplo, tá? Não sei se é a melhor Não, das mas explicações. Ah, é parecido aqui no Brasil, se vai nesse sentido. uhum, Por exemplo, que está construindo um score. Vamos uhum, pegar banco digital muito automático. Pega Nubank, C6, uhum, você está construindo o seu uhum. score. E eles não fazem pergunta para você, eles simplesmente analisam. Quando você vai lá e começa a antecipar pagamento, é ruim. Sendo que, pô, É, teria que ser bom. Pô, tô com uma capacidade boa de pagamento, tô antecipando. Então, às vezes, é deixar uhum. até o vencimento, pagar no vencimento certinho do que lá e É quitar. Então, é uma lógica parecido. inversa, né? É difícil de entender, mas parecido mesmo, é isso aí. Então, Muito isso é bom. interessante. Você vem para os Estados Unidos, começa a construir o crédito, aí vai facilitar muito. Por isso que muita gente, às vezes, vem para os Estados Unidos querendo comprar uma casa e espera um pouco para comprar. Porque quando você melhora teu crédito, o credit score que eles chamam, você vai conseguir uma taxa melhor de financiamento. Aqueles financiamentos Tá de bom. 15 a 30 anos, tá? Essa acho que é uma dica muito boa para o pessoal que está pensando em morar nos Estados Unidos já chegar e querer comprar, né? Entender esse ponto, Uhum. esperar um pouco mais para você conseguir uma taxa melhor, pensando que é uma dívida E de longo prazo. Faz um buscar um especialista, né? Conversa com o corretor, busca um especialista para entender essas diferenças de mercado imobiliário aqui, porque não é minha área, mas é bom sempre falar com um especialista nisso. Show. Tem uma pergunta aqui que eu sei que não é sua área também. Não Não, sei se você sabe, mas tranquilo. faz uma pergunta para o Ah, advogado. Mas que a Nani uhum. está perguntando: é possível tirar o security number no Brasil? Você sabe? Se não souber, não tem problema, que eu sei que não é sua Tirar área, é qual? bem específico. Tirar O o. security number. Não Ah, souber, não tem problema, porque pô, é muito eu, específico, é de advogado. pois é, pois é. Eu sei que tem muita gente que estuda, vem como estudante e acaba conseguindo, mas via Brasil, eu acredito que não. Tem um inicial que é o ITIN number, que eu já ouvi dizer que você acaba conseguindo antes de conseguir o Social Security number, isso que você está falando, né? O SSN, né? Isso, Social Security. isso Então, mesmo. eu acredito que sim, porque como tem gente que aplica pela residência permanente via Brasil, acaba conseguindo para depois poder entrar nos Estados Unidos. Então, eu acredito que sim, mas isso é uma questão mais para um advogado de imigração, tá? Não, maravilha. Acho que é uma boa pergunta
pro Pedrão, que a gente fez ontem a live ali, a gente saber aprofundar mais sobre isso. Uma pergunta aqui muito boa, Silvia, para a gente entrar em outro assunto, Uhum. é a questão das certificações, né? Uhum. Porque a gente já tem as certificações aqui no Brasil, sabe quais são Tá. as certificações, Uhum. e é o que a gente estranha, porque aqui no Brasil, de qualquer lugar, você consegue fazer as certificações. Aí Uhum. você precisa do tal do sponsor. O que é esse sponsor? Que muita gente fala, pô, para eu Ah, conseguir tirar o Series 7, eu preciso do sponsor. O que é isso? o sponsor é a corretora, é a broker-dealer, tá? E muitas vezes é o introducing broker. O introducing broker é uma broker-dealer, é uma corretora de investimento que te faz a conexão, né, que te liga ao custodiante. Isso é para a área de assessoria, né, que seria equivalente ao Ancor do Brasil ou ao Via Banco, a certificação da Ambima, que está mudando o nome, né? Me corrija se eu falar errado, que era o CPA 20, por exemplo, hoje em dia está mudando o nome. Vai mudar, mas ainda tá. Ainda tá. Então, essa certificação equivale ao Series 7. Tá? O Series 7 é uma certificação para trabalhar com assessoria, para você poder distribuir ativos, né, investimentos aos seus clientes, equivalente à certificação da Ancor, praticamente no Brasil. Você precisa que uma corretora te autorize a fazer a prova. Eles fazem um sponsor. O Series 7, durante muitos anos, era feito em um único dia, era uma prova de praticamente 7 horas. Na época que eu fiz, eu peguei essa fase de ser uma prova um dia, 7 horas, tinha um intervalo assim, de almoço, por exemplo. E hoje em dia ela foi dividida. 2019, se eu não me engano, ela foi dividida em duas fases. E a primeira fase se chama o SI, e depois tem o Top-Off, que é a outra parte do Series 7. Isso facilita muito, porque só a segunda parte precisa do sponsor. A primeira, que é o açaí, você não precisa do sponsor, tá? E tanto uma quanto a outra você consegue fazer pelo Brasil, por exemplo. É possível, tá? Você tendo sponsor, pode fazer pelo Brasil. A primeira, você não precisa de sponsor, você entra no site, você se cadastra, né? Hoje em dia tem muitas escolas que vendem material online, que a gente pode depois citar aqui também. O material estuda no próprio site do órgão regulador, da FINRA, tem um simulado para o SAI, tem um material, simulado muito bom, um simulado gratuito no site da FINRA, para quem quer estudar para o SAI, vale muito a pena, eu indico. Quando você erra, ele te dá a explicação das respostas, é muito bom. E aí você faz a primeira parte. Tendo a primeira parte feita, você se torna um candidato muito mais atrativo, né? Você mostra que você se dedicou, passou para a corretora querer te fazer o sponsor. Basicamente, o sponsor, ela te registra, não te registra, ela bom, faz um certo tipo de registro, não como funcionário, mas um cadastro para autorizar que você se inscreva na prova, né? E paga o custo baixo do registro, passa na prova. Quando você passa no Series 7, você fica exclusivo de uma corretora. Você não pode ter o Series 7 e plugar em 2 ou 3. A parte de distribuir investimento é uma só. Agora, a certificação de consultor de investimento, você não precisa do sponsor. Você pode fazer por conta própria, sem precisar de corretora, de outra empresa para te dar esse acesso, e você não precisa de exclusividade. Você pode ter uma licença americana de consultor de investimentos e, né, recomendar diferentes plataformas e corretoras para o seu cliente, que você tenha procuração para, enfim, tomar decisões e as ordens de execução para o seu cliente. Tá? Muito bom. Acho que esse ponto que você traz do SAI é fundamental, por um simples motivo. A gente falou que o advisor, os Estados Unidos tem ali um interesse nacional. Pô, isso é muito bacana. Mas tem que ter o interesse do banco. Então, vamos imaginar que o banco X, ele está querendo, ele está olhando que muitos investidores estão enviando dinheiro para os Estados Unidos, muitos brasileiros, ele quer contratar um brasileiro. Pô, ele vai olhar o filtro. É difícil encontrar no Brasil, nos Estados Unidos, pessoas aí que estão com visto ok, pessoas que sabem de mercado, que são certificadas. É muito difícil, pessoal. Tem muita vaga aberta que, se alguém se encaixa numa dessas oportunidades, tem a certificação, tem um visto ok, consegue de uma forma um pouco mais rápida, porque é mais difícil. E aí que eles têm que olhar, caramba, o que eu posso olhar aqui? Pô, essa pessoa tem um SAI. Pô, já é um filtro de importante ali. Aí fala, pô, não custa nada, o cara já tem um SAI, o cara já tem ali o espanhol fluente, por exemplo.
pô, vou patrocinar ele, não tenho nada a perder aqui. E aí patrocina, como sponsor, tira o CIRI7 e vai construindo ali com a corretora, que é o que o Henrique trouxe aqui no começo, Silvia, que é uma coisa que a gente admira muito em você, é o network, né? Você já vai construir esse network, no final das contas, se eles te conhecerem, pô, eles vão dar um jeito de conseguir te levar para fora. Se você tiver a certificação, se tiver o idioma, é o interesse do banco fazer isso também, levar uma boa pessoa para lá. Então, acho que Sim, isso é muito legal, Silvia, essa construção network que passa por você fazer sua parte também. Porque não adianta nada, eu quero fazer o network. Mas, pô, você tirou essa aí? Não estou estudando. Como tá o idioma? Tem um português só, não tem o espanhol, não tem o inglês. Não adianta, você não vai conseguir ser chamado. Então tem o network, mas tem que fazer a sua parte. Então é legal você trazer esse ponto do SAI. E aí outro ponto que quero perguntar também é sobre o idioma. O quanto tem que sim. estar muito avançado, muito fluente em Miami, em espanhol, em inglês. Como que você vê essa parte? Na minha opinião, é fundamental, é muito importante, mas também para deixar muito claro para quem está assistindo, para quem tem interesse, você não é assim super decisivo, porque tem formas de você. Depende de onde você vai morar. Na Flórida, que agora eu voltei essa semana para cá, aqui é muito espanhol, muito português, espanhol principalmente, né. Tem gente que mora na Flórida há muitos anos que nem fala inglês. Mas na nossa área, quem quer trabalhar com isso, né, de forma séria, lógico, eh, só o fato de para você passar numa licença, a licença, a prova é em inglês, então você tem que é muito importante estar com um inglês razoável para você passar na prova, e a prova não só por necessidade, mas ela vai te trazer conhecimentos super importantes para o dia a dia, tá. Então o inglês é importante para passar na prova. Para lidar com cliente, se você quiser ter sua carteira de cliente brasileiro, você não precisa muito do inglês. Você vai falar com quem? Na corretora, né, você tem que lidar, dependendo de onde você trabalha, da instituição, você tem que falar com outros funcionários em inglês, você tem que falar com a tua plataforma. Aqui, dependendo de onde você trabalha, tem a parte de que não é bolsa, que é mercado balcão. Mercado balcão é renda fixa. Você negocia com algumas contrapartes. Você tem que falar com a contraparte. Contraparte geralmente são americanos. Quer fazer um produto estruturado. As empresas, as emissoras de produtos estruturados, a maioria são da Europa. Você vai falar. Então, é importante saber a língua, mas no dia a dia, Fábio, você, principalmente na Flórida, e com cliente brasileiro, você não usa muito o inglês. Você, dependendo do banco, se você trabalha num banco americano, você vai trabalhar com residente fiscal americano, você acaba usando. Mas é importante ter um inglês razoável para passar na prova. Na minha opinião, é, é muito importante você levar a sério para passar começar com pé direito, começar bem aqui, passa na prova. A prova vai te ajudar demais no dia a dia do trabalho, entender o que é importante. Por exemplo, quando você estuda para a prova, o que mais tem pergunta na prova é de suitability, que é perfil de risco. A gente acaba deixando às vezes de lado, mas para ver como o americano se dá peso para isso, sabe? Que parece algo simples e fácil, mas é muito importante ter esse cuidado. Enfim, então eu acho importante. Não, maravilha. Acho que até entrando nessa conversa sobre idioma, tem o inglês instrumental que te ajuda para a prova, mas tem o dia a dia, né? Tem a comunicação. Imagina se chegar num país e não conseguir se comunicar muito bem, pô, é muito ruim a experiência. E isso já é ruim numa viagem, em turismo. Uhum. Imagina no dia a dia profissionalmente. Então, pessoal, tem que Ah, ter ali um inglês que você consiga ali, pelo menos um intermediário para avançado, e aí você vai evoluindo. E no caso de Miami, tem ali, eu vejo áreas ali com latinos, e aí o espanhol, não, sem o portunhol não funciona, pessoal. A gente vê, mas o portunhol, você tem que avançar e levar o espanhol a sério, né? Porque é uma língua muito próxima da nossa, as pessoas negligenciam, né? Fala, beleza. Vai conversar com um latino para você ver se vai entender alguma coisa com o portunhol. Você não vai entender nada. Ele fala é muito rápido engraçado que, espanhol. assim, né, Fábio, você entende pouco, mas para o brasileiro é muito mais fácil a gente Hum, entender do que ao contrário. Então, por mais que a gente fale bem devagar o português, eles não entendem, mas a gente consegue entender. Então, isso aí, é curioso esse fato também, eu acho. curioso. Ó,
isso aqui, uma pergunta do Mo Ponto Abreu, é com o advogado também, tá? Então, depois a gente traz o advogado, que ele pergunta como funciona o OPT, que é um visto para estudantes. Se não me engano, é um visto É, que você faz depois de você ter a graduação e você consegue estender esse é. visto. Você sabe um Mas pouco? bom, é interessante. Não, lógico, eu não posso falar sobre isso, mas o OPT, muita gente que começa como estudante consegue. O OPT é uma forma geralmente de 1 a 3 anos, dependendo da tua área de formação, que te dá uma autorização de trabalho durante esse período. E você querendo depois continuar do país, você consegue aplicar para um outro visto e continuar. Então, o OPT ele abre muitas portas. Quem não tem outro caminho, quem pensar, eu quero ir via estudante para conseguir o OPT, é uma forma muito, muito interessante também. Você estuda, consegue o OPT, quando você se forma, né? Você consegue 1 a 3 anos de trabalho, é uma porta de entrada para essa autorização de trabalho. Muito boa também. Então, pessoal, o advogado vai te ajudar bastante com isso, né? Entender qual que é o visto para você. Também tem um visto de estudante que você consegue estender de uma forma. Tem um visto de habilidades extraordinárias que a gente falou bastante ontem. Sim, tem várias coisas legais. Ó, Fonseca Raíssa está perguntando aqui. Isso aqui eu sei que a MBA University vai ajudar muito você, Raíssa. Que é para você mesmo esse perfil. Trabalho em uma multinacional americana, tenho inglês, mas não atuo na área de investimentos. Essa aí pode me ajudar ou a experiência em investimentos é mandatória na maioria das corretoras e empresas dos Estados Unidos? Então, vamos separar os dois, a teoria, então entre a certificação e a prática. Como que isso é visto dentro do mercado, na instituição em que você trabalhou e como que é visto nos Estados Unidos? É, a experiência em outra área nos Estados Unidos ou a licença? Eu não Não, entendi essa pergunta. vamos falar, tem a licença, tem um SAI, que Tá, comentou é como que ele é bem visto, ele é o tá, primeiro tá, passo. Só que tá, tem o segundo passo, que é a questão da prática. Você, por tá, exemplo, já falava de investimentos no Brasil, então você tinha uma tá. experiência de investimentos. O quanto que alguém, para ir para uma área de investimentos, trabalhar no mercado americano, tem que saber de investimentos de mercado financeiro, além da certificação. Ah, depende da tua função, Legal. em que você quer trabalhar, né? Você trabalha numa instituição, vai ter uma equipe, geralmente. Se você for de uma área comercial, provavelmente vai ter uma equipe, vai ter uma área de análise, vão ter pessoas mais técnicas que vão te dar o suporte. Tá? Tem instituição que tem lá o especialista em investimento, especialista em crédito, especialista em mortgage. Então, você tem os especialistas à sua volta se você é de uma área mais comercial. E quanto mais conhecimento você tem, mais confiança você tem para prospectar cliente, para o dia a dia, para conversar com o teu cliente. Mas quando você estuda para licença e a instituição onde você trabalha, que vai ter a área de análise, vão ter os portfólios recomendados, vão ter os ativos, dependendo da instituição, vai ter aquele call diário de conhecimento de mercado, de atualização do cenário econômico, você acaba recebendo muito conteúdo, muita informação e você consegue, dependendo do teu interesse, facilidade no tema, fazer essa migração de uma forma tranquila, tá? Muito bom. Silvia, quais seriam os cargos iniciais que um brasileiro poderia começar, vamos pegar, fazendo nesse processo de vagas que ele poderia aplicar ali, que com a certificação, ele tirando um SAI e com conhecimento básico sobre o mercado financeiro, ele conseguiria aplicar para talvez concorrer? Ah, você aplicando com essa aí, você é mais bem visto, não quer dizer que são todas as instituições que vão aceitar, tem muitas que só vão te aceitar se você já tem o Series 7, ou seja, se você já passou por algum lugar que já te fez o sponsor, né? Ah, quais instituições? Bom, vocês têm publicado muito também, eu estou aprendendo muito com vocês, de muitas vagas que vocês estão vendo aí pelo mercado, mas basicamente uma busca, igual você busca um emprego no Brasil, buscar as oportunidades e ver a descrição da vaga, né? Na vaga tem umas que tem o pré-requisito, se sabem, tem algumas que o pré-requisito é só o açaí, tem umas que o pré-requisito é
em 3, 4 meses passar, então eles te dão um prazo. Então é um trabalho de busca mesmo, de vaga, tem muita vaga, tem muita oferta, né? A demanda é pequena. Os poucos brasileiros que já estão aqui, eu vejo por Miami, muitos já estão empregados, já estão numa instituição, e aí quando surge vaga em outra, é difícil achar brasileiro, então tem muita oferta. Tem que buscar, tem muita vaga sendo anunciada, tem que buscar, conversar, tirar dúvida, perguntar para o recrutador, para quem postou a vaga, enfim. Acho que tem que. Falei muito para vocês quando a gente se encontrou pessoalmente lá em Nova York, nessas questões de network. Eu falei, tem que ser um pouco cara de pau, né? É isso. Tem que pedir ajuda, pedir indicação, porque aí o amigo do amigo, o conhecido do conhecido, acaba chegando onde você quer. Enfim, pesquisar a descrição da vaga, Henrique. Eu acho que é assim, é a melhor forma de entender. Agora, lógico, já o fundamental é ter visto de trabalho, tá? Então não é mil maravilhas, tem um caminho aí pela frente, é buscar advogado, é conseguir. Você sem visto de trabalho e sem licença, é muito difícil uma instituição, por melhor que você seja, a instituição não, ela sabe que se ela tiver que fazer um sponsor de visto de trabalho, sponsor de licença eles até fazem, mas sponsor de visto de trabalho é um processo demorado, difícil. A empresa tem que fazer anúncio em alguma mídia, tem que entrevistar pessoas, né, para justificar por que está contratando você. O salário é definido por outro lugar e não a própria instituição. Então, é bem complexo. Não, por melhor que o profissional seja, é muito difícil uma empresa querer contratar alguém só pela qualificação profissional que a pessoa é no Brasil. Então, buscar por conta própria um visto de trabalho, sem depender de achar uma instituição e convencer que você é o melhor qualificado para aquela vaga. Eu acho que é um processo bem difícil. É melhor você já ter autorização de trabalho para buscar trabalhar nos Estados Unidos. Isso é super importante, ter autorização de trabalho. Tá? Muito bom, Silvio. Acho que esse vai ser um ponto fundamental no que a gente vai trazer do MBA University. Então, o MBA University vai realmente trazer esse network para você não precisar ser tão cara de pau, porque você vai ter acesso a pessoas que estão no mercado, que já erraram aonde você não vai errar. Por exemplo, a Silvia teve quantos advogados, Silvia? Você passou 17? Para o meu primeiro visto foram vários que eu não contei, mas para o segundo foram 18. Foram 18. 18. E de vários estados, assim. Mas hoje em dia está mais fácil. Hoje em dia está mais fácil. Hoje em dia tem muito. Vocês estão levando muita gente boa para os brasileiros. E buscar informação com o advogado e também em relação à adaptação, né, que você disse, tudo isso facilita. Você tendo licença, você tendo autorização de trabalho, não dá para chegar do nada. E eu vejo até pelos meus clientes que eu tive, muita gente pensa, eu vou abrir uma conta, vou começar a mandar dólar, ter dólar, porque aí facilita eu conseguir um visto depois. São coisas totalmente diferentes. A tua importância de dolarizar o patrimônio é um assunto. Conseguir um visto é um outro assunto que não tem a ver. A não ser que você entre com visto de investidor, aquele visto de $900.000, né? Não. Outra coisa. São outras coisas. Então, cuidado, né? Às vezes você está perdendo tempo à toa. Às vezes você está. Ou você falar, o visto de habilidades, que você falou que é de interesse nacional, tem um que chama habilidades extraordinárias. O que eu fiz é o habilidades excepcionais e o advanced degree. Existe um pré-requisito no site da imigração que o advogado vai saber orientar melhor. E as pessoas se encaixam muitas vezes. Você tem que atender 3 critérios, por exemplo. Não precisa atender os 7. E aí eu vejo muito brasileiro aqui que já poderia ter aplicado há muitos anos e está juntando aqueles pré-requisitos, aquele monte de conquista para se... Assim, na minha experiência própria, não precisa de tudo isso. Então, por isso que ter um profissional bom do teu lado vai te ajudar a economizar muito tempo. Muito bom. É isso, pessoal. Então, tudo que a gente vai trazer aqui no MBA University vai ser essa comunidade, não para deixar mais fácil, que fácil não é. A gente não vai falar de facilidade, não vai falar de simplicidade, mas a pior coisa é você se esforçar e ir pelo caminho errado. Você achar que está indo pelo caminho certo e se estrepar porque está no caminho errado. Então, indo no caminho certo é um caminho longo, só que é um caminho que tende a ter mais chance de você conseguir. Isso que a gente quer trazer aqui para vocês por conta de pessoas boas que a gente acessa.
Aqui o Mo.Abreu agradeceu. Eu trabalho no Safra há 5 anos em investimentos, tenho CEA, fluente em inglês, intermediário em espanhol. Não sei como ir para fora sem ser pelo Opti. Então a gente vai trazer para vocês os advogados nos próximos dias, entendendo mais sobre o mercado, porque realmente não tem só essa, sem só o Opti. Tem outras formas de você conseguir ir, e a gente vai trazendo isso ao longo dos dias. Tem uma pergunta aqui, Silvia, para a gente finalizar. Aqui, puta, uma das melhores lives até agora, Igual. muito conteúdo, que é o nível de dificuldade, que o João Ciarelli, monstro João, aqui, ó, perguntou. Qual que é o nível de dificuldade das certificações? Ele citou o SAI e o Series 7. Como você fez, né? Acho que tem Tá, bastante propriedade. O Brasil sim. fez certificações no Brasil e fora, então é até legal você Uhum. trazer esse ponto de nível de dificuldade. É, boa pergunta. Eu achei, quando eu achei muito mais difícil o Series 7 do que a de especialista, que seria a de advisor, que quando eu falo com o americano, ele fala, não, alguns acham mais fácil, difícil a outra. Por que que eu tô falando isso? Quando a gente faz prova no Brasil, a gente que está acostumada, a gente trabalhou no mercado no Brasil, né? Quando a gente ia fazer prova, a gente levava HP20, calculadora, fazia as contas. Aqui mal faz conta. Aqui é muito conteúdo teórico de Estado, de lei, e muito, muito conteúdo que, infelizmente ou felizmente, não sei, você não usa na prática para trabalhar com brasileiro. Né? Como eu tinha comentado, tem aqueles bondes municipais, tem annuities, tem alguns ativos que é muito mais focado para o residente americano, que você, quem atende brasileiro, não vai lidar muito com isso. Então, tem muito conteúdo que não é do nosso dia a dia. Então, exige geralmente 2, 3 meses de estudos, pelo menos, exige umas, né, estou falando por cima, lá, 80 horas de estudo para Series 7, tá? Agora, a de especialista, a de advisor, é muito dia a dia nosso de trabalho. Né, eu tinha CFP, CEA, quem fez CFP e CEA acaba já chegando muito na frente numa certificando de advisor, de consultor, de gestor, tá? Então é isso. Muito bom, muito bom. Silvia, demais a nossa live aqui. A gente quer, como a gente conversou, a gente estava em Nova York, né? Quando você estava em Nova York, agora estando em Miami, o quanto que você abriu de portas para a gente, o quanto você falou muito bem em relação ao Ah, mercado, coisas que a gente nem sabia, nem imaginava, e o pessoal conseguiu sentir um pouco isso de vocês, que a gente está numa live aqui. Ao vivo e tem muita coisa que tem muita coisa. A gente não falou de produtos, né, que a gente pode falar, a gente não falou de oportunidades, enfim, tem muita coisa legal e a gente conta muito com você aqui no nosso projeto na MBA University, guiando esses alunos que querem fazer essa migração ou então nem fazer, mas visitar Estados Unidos, mas ter uma referência aqui no Brasil para os investidores que querem mandar o dinheiro para fora, claro. porque também é um público que quer. Muitos alunos não querem ir nos Estados Unidos, não querem trabalhar nos Estados Unidos, mas querem se referência aqui no Brasil, pois entenderam que o cliente está levando o dinheiro para fora e querem participar desse processo. Então, Silvia, muito obrigado e vai vir com tudo aqui no MBA University, vai ajudar muito a gente, eu tenho muita certeza disso. Obrigada pelo convite, pela participação, fico à disposição. Quem quiser me procurar também, dúvidas individuais, fico à disposição. Obrigada, Henrique. Obrigada, Fábio. Eu gostei muito de participar. Cuidado, hein? Ó, o pessoal vai agora te metralhar aí Para seguir a Silvia é muito simples. Está aqui em cima, está escrito Estados Unidos, sem depender de banco, passando aqui. Clica aqui, tem a opção de seguir. Você não precisa nem sair da live. Já segue aqui a Silvia, já segue o MBA University, que vai vir muita novidade. E como eu falei, a gente vai ter a Silvia muito presente com a gente, porque ela vai trazer muito esse aspecto cultural, coisas que ela viveu e ela não ouviu falar. Isso que é legal. Não ouviu falar, ela viveu. Ela passou por todo o processo. E eu acho que isso é o que deixa mais legal a história dela, uma história de uma mulher batalhadora que conseguiu chegar onde chegou e hoje é um exemplo para muita gente. Né? Obrigado, Silvia. Obrigada a vocês. Obrigado, Henricão. Fábio, tamo junto, agradecer. Obrigado, Silvia, pelo bate-papo. E foi 1 hora de muito aprendizado aí, muito insights para a galera. Tenho certeza que a galera adorou aí a live. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.